Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre adocionismo, ou seja, a principal palavra que vai nortear o nosso estudo é adoção, ou seja, uma heresia que surgiu ali entre o segundo e o terceiro século depois que Cristo esteve no mundo, certo? Vamos lá? O adocionismo ou adocionismo dinâmico foi uma heresia cristológica, por quê? Porque atingia Cristo. Aconteceu nos séculos 2 e 3, que procurava explicar quem era Jesus. Por quê? Porque nós seguimos naquele cenário onde os estudiosos tinham dificuldade para explicar como Jesus era plenamente divino e plenamente humano, né? Eles tinham dificuldade para conciliar esta tese, mas acabou negando uma verdade central da fé: a filiação eterna e a divindade do Filho de Deus. Ou seja, o adocionismo ele feria dois princípios da divindade. Por quê? Porque ele buscava reforçar principalmente a humanidade de Cristo, negando a divindade. Ou seja, eles não acreditavam que Cristo era um filho eterno de Deus e não acreditavam que Jesus era verdadeiramente divino. Em vez de afirmar que Jesus era o Filho eterno de Deus que se fez homem, os adocionistas ensinavam que Jesus nasceu como um homem comum e somente mais tarde foi adotado por Deus como seu filho. Ou seja, Jesus era um filho de adoção. Ou seja, Jesus nasceu de um relacionamento de Maria com José. Jesus andou em obediência nos caminhos de Deus e Deus, aí sim, a partir deste momento, o Senhor o adotou, certo? Ou seja, o que os adocionistas acreditavam, né? Eles acreditavam que Jesus nasceu apenas como um homem, ou seja, Jesus não nasceu como Deus, ele nasceu como um homem, que Jesus não existia antes de nascer de Maria, certo? Acreditavam também que Jesus viveu uma vida perfeita, ou seja, de obediência, baseado nos princípios da lei. Jesus andou em obediência diante da lei, e ao andar de forma perfeita em obediência à lei, a partir deste momento, ele recebeu uma autoridade divina. Assim como Moisés recebeu, Cristo também foi revestido por uma autoridade divina, uma autoridade especial concedida por Deus. Mas ele nunca foi Deus, embora tenha recebido uma autoridade de Deus. E aí sim ele se tornou Messias, né? Quando ele recebeu essa autoridade agora divina, né? Aí sim, ao ver que ele andava perfeitamente nos seus caminhos, Deus conferiu a ele uma autoridade divina. E essa adoção, existe uma corrente que defende que essa adoção foi no batismo, existe uma corrente que defende essa adoção após a ressurreição, certo? Por quê? Porque se nós levarmos em consideração Jesus, em alguns momentos, ele infringiu a lei, por exemplo, como curar no sábado, né? Então, segundo a visão, né, Jesus também não andaria em tanta perfeição e em tanta obediência, uma vez que ele feriu os princípios, né, segundo a lei, né? Ou seja, ele não andou no rigor completo da lei. Em alguns momentos, ele
foi além do que a lei estava propondo, certo? Então, existem correntes que defendem o adocionismo no batismo e existem correntes que dizem não, que Cristo somente foi adotado, ou seja, recebeu essa divindade após a sua ressurreição. Vamos para a primeira corrente. A maioria afirmava que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. E naquele instante, o Deus adotou-o como filho, certo? Porque lembra que foi que Deus disse: Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Ou seja, eles consideram essa passagem como sendo o momento onde Deus passou a adotar Cristo como filho, certo? Ou seja, como se Deus, né, estivesse tornando Jesus filho naquele momento. Já tem uns que não acreditam nisso, acreditam que aconteceu após a ressurreição, porque diz assim, ó, outros ensinavam que somente após ressuscitar, Jesus foi elevado a uma condição divina, ou seja, ele continuava um humano que andou debaixo dos princípios corretos defendidos por Deus e buscando não infringir. Baseavam-se principalmente em uma interpretação incorreta de Atos capítulo 13, versículo 33, que diz assim, hoje te gerei. Ou seja, a partir do momento em que Jesus ressuscitou, ele foi gerado. Entendiam que Deus fez Jesus tornar-se filho apenas após a sua ressurreição, certo? Quais são os problemas dessa visão da adoção no batismo e a adoção na ressurreição? Primeiro, eles vão estar negando que Jesus era Deus antes de vir ao mundo, né? Estão negando que Jesus tornou-se filho de Deus e estão negando, né? Ou seja, estão trazendo uma divindade que foi adquirida, né? Ou seja, Jesus não era divino, mas ele recebeu essa divindade, ele tornou-se filho e ele vai se tornar agora eterno, né? A Bíblia, entretanto, ensina exatamente o contrário. Jesus nunca se tornou filho porque ele sempre foi o filho, né? Ele sempre foi o filho unigênito. Quando ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, ele deixou de ser o filho unigênito e ele passou a ser o filho primogênito, porque nós sim nos tornamos filhos de adoção, certo? Então, meio que o adocionismo foi uma mistura, né? Ou seja, nós, gentios que fomos adotados por Deus, este elemento de ensino, né, essa compreensão, foi estendida para Cristo, né? Que é um erro muito grande, né? O que as Escrituras nos ensinam? João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, Deus não adotou Jesus, né? Jesus sempre foi o Filho, sempre foi eterno. João, capítulo 17, versículo 5, diz assim, ó, Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo, né, já existia uma glória. João, capítulo 8, versículo 58, diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 17 diz,
Cristo criou todas as coisas e existe antes dela. Logo, não poderia ter começado a existir apenas em seu nascimento. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para ele e subsistem por causa dele. Quem? Cristo. E Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 13 diz: o Filho criou o universo e é o resplendor da glória de Deus, né? Então, como nós podemos então interpretar o batismo de Jesus sem essa visão de uma adoção? Embora Deus tenha falado neste momento, né? Este é o meu filho. No batismo, Deus não estava adotando Jesus. Na verdade, ele estava declarando publicamente, né, que aquele era o filho dele, né? Ou seja, este é o meu filho que eu me comprazo. E a descida do Espírito Santo no formato de pomba era um sinal para que João Batista soubesse que aquele era o Cristo, certo? Por isso que o Espírito Santo ele assume uma forma corpórea de pomba, que é para servir como um sinal para João Batista de que ele estava diante dele o próprio Cristo. A ressurreição não tornou Jesus Deus. Na verdade, a ressurreição só manifestou publicamente a identidade dele. Romanos, capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó: declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, né? Então ali a ressurreição foi só uma forma de manifestação de que ele era o próprio Deus. Quais foram as figuras que se levantaram para combater essa heresia? Ireneu de Leão, Tertuliano e Atanásio de Alexandria foram os três principais que se levantaram para combater esta visão, certo? Então aqui nós podemos estabelecer o seguinte ponto: o que os adocionistas defendiam e o que a Bíblia defendia, né? A Bíblia defende que Jesus é o Filho eterno de Deus. Os adocionistas defendem que Jesus se tornou filho depois de obedecer. A Bíblia diz que Jesus é Deus desde toda a eternidade. Os adocionistas não. Diz que essa divindade foi recebida ou no batismo ou após a ressurreição. A Bíblia defende que Jesus sempre existiu, porque ele é o eu sou. Antes que houvesse a criação, inclusive ele estava na criação, já no adocionismo ele passou a existir a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria, em Belém. A Bíblia mostra que no batismo é revelada a identidade de filho de Jesus de Deus. Já no adocionismo, não. Eles dizem que naquele momento Cristo foi adotado como filho, assim como eu e você. Na ressurreição, Cristo manifesta a sua glória, a sua divindade. No adocionismo, diz que na ressurreição, Jesus aí sim é transformado em divino, certo? Para esses pontos ficarem guardados, né? Por que essa heresia é tão perigosa, né? O adocionismo destrói a doutrina da encarnação, né? Se Jesus apenas se tornou filho de Deus, então ele não é o Verbo eterno que se fez carne. Ou seja, nós precisaríamos anular completamente o livro de João, porque o livro de João tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus e também anular muitas profecias do Antigo Testamento. Mas apenas um homem extraordinário é levado por Deus. Ou seja, eles defendiam que Jesus foi um homem que andou segundo a lei, segundo
aos princípios bíblicos e foi elevado a uma posição de divindade, coisas que os outros não foram. O Evangelho, porém, anuncia algo muito maior. O Filho eterno de Deus entrou na história, assumiu plenamente a natureza humana e realizou a redenção sem jamais deixar de ser Deus, que a dificuldade que eles tinham de compreender como Cristo plenamente divino poderia ser também humano, né? Essa verdade preserva tanto a plena humanidade quanto a plena divindade de Cristo, fundamento indispensável para a fé cristã, certo? Então, hoje nós vimos, né, acabamos de estudar, trazer para vocês o adocionismo, né? Uma heresia, né? Não podemos considerar uma seita, mas uma heresia que deturpava alguns textos bíblicos, tanto com relação ao batismo como a relação à ressurreição de Cristo, certo? Você que está acompanhando aqui o nosso canal, acompanhe os conteúdos que ficaram aí para trás. Tá um barulhinho de fundo por causa do vento, mas eu acho que não vai atrapalhar o ensino, o estudo que nós transmitimos na nossa aula de hoje. Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo estudo.